E aí, pessoal do oitavo ano, tudo bem? Aqui é o professor Augusto para mais uma aula em EAD. E dessa vez nós iremos conversar um pouquinho sobre monômios, né? Para quem ainda não sabe o que é um monômio, na verdade a gente já viu vários desses caras aí presentes nas nossas expressões algébricas, mas não demos nomes a eles, né? E agora, lá na página 136, nós iremos iniciar aí o que é o tão conhecido como monômio na matemática, igual o professor havia falado na última aula, né? Existem os monômios, os binômios, os trinômios e os polinômios, ok? Então, abram lá, por gentileza, na página 136 e acompanhem a leitura comigo. Bom, nessa parte aí, em relação às expressões algébricas, temos os chamados monômios. Nós vamos ler aí esse texto sobre o Nicolas, né? E depois iremos comentar aí, em relação às expressões, o que são monômios. Então, acompanhe a leitura com o professor. Nicolas vai viajar com um grupo de amigos para uma praia. Eles estão na casa da família do Zé e o pai dele, seu Machado, ensinou o caminho da praia para os meninos, dizendo: saindo daqui de casa, vocês vão andar uns 2 tantos, como daqui até a praia, até chegar à chácara Canto Feliz. De lá, ainda com uma distância daqui até a praia, vocês vão chegar ao Abacateiro. Ele fica no quilômetro 22. Aí, vocês vão andar o mesmo tanto que andaram para ir daqui até a chácara, para ir do abacateiro até a rotatória. Depois, são mais 3 tantos da distância como daqui até a praia para vocês chegarem à praia. Mas vocês podem ir pelo atalho. Saindo daqui de casa, vocês andam umas 5 vezes como daqui até a padaria e depois umas 2 vezes como daqui até o posto. Vocês estão perto. Vai ser fácil de chegar. Aí na página 137, depois dessa explicação genial, né, nós temos uma pergunta que é assim, ó. Se você colocasse em linguagem matemática o que disse o pai do Zé, você teria. E aí ele coloca lá para vocês, né, uma explicação do que seria o tanto, né, ele fala a palavra tanto ou como daqui ali, né? São essas expressões que ele usa, mas ele não fala a distância em metros, né? Ou talvez até em quilômetros. Então, olha lá a letra A. Ó. Qual é a distância da casa do Zé até a chácara Canto Feliz? De fato, a gente não vai saber numericamente o que é isso, né? Mas a gente pode escrever a expressão. Se vocês olharem ali, ó, a casa do Zé até a chácara vai ser 2x. Então, podem completar aí na página 137 com a expressão 2x. Na letra B, nós temos qual é a expressão matemática que representa a distância que deve ser percorrida da rotatória até a praia. Se você procurar ali a rotatória, né, até a praia, você vai encontrar ali 2x. A rotatória ela não está escrita ali, né, mas é aquele cantinho verde na direita ali inferior. Até a praia que está desenhado ali, dá para vocês identificarem bem. Beleza? Fora isso, a gente vai comentar 2 coisas. Uma é a parte numérica e a outra é a parte literal de um monômio, né? Então, ele vai ter sempre cada um dos monômios terão a parte literal, né, e a parte numérica. Não é difícil de saber que a parte numérica representa o número. É o número que representa essa parte numérica. E a parte literal é representado por uma ou mais letras. Desculpa a moto aí. Enfim, é representado por uma ou mais letras. Tá? Então, por exemplo, se a gente pegar 2x, né, a parte numérica dele, né, vocês já podem pensar aí qual que vai ser. Tá? E num outro exemplo eu vou pegar esse daqui, ó, menos 5 quartos de xyz, para a gente descobrir a parte literal. Tá? Pausa o vídeo aí, tenta descobrir qual é a parte numérica e a literal de cada um desses 2 exemplos diferentes. Se você conseguiu aí, ó, parte numérica, parte literal. Então, a parte numérica do primeiro monômio é o 2, né? A parte numérica do monômio 2x. E a parte literária, né, do monômio menos 5 quartos xyz é o xyz. Bem fácil aí, né? Separar letras de números, ok? Na página 138, nós temos aí que resolver essa tabelinha encontrando, né, indicando o que são as variáveis ou a variável, a parte numérica e a parte literal. Tá? Então, primeira coisa, se você olhar o monômio 2x ao cubo, que é o primeiro, como que a gente vai distinguir as variáveis? São as letras que existem ali. Tá? Então, a gente tem algumas letras ali. Uma delas é, na verdade, só a única que tem aí, né? É o x, é a única variável que temos aí
não temos outra letra. Então, a gente vai colocar somente a letra x para a variável do monômio 2x², beleza? No segundo monômio ali, nós temos 12 ABC. Lembrando que quando estão juntas, né, estão unidas as letras e os números, assim, significa uma multiplicação. É como se fosse 12 vezes A vezes B vezes C. Tá? Então, a variável, ou as variáveis que existem aí são 3. É o A, o B e o C. Beleza? Pausem o vídeo e tentem completar essa primeira coluna da tabela, a parte de variáveis, rapidinho. Na terceira aí nós temos, então, x, y, z com a parte das variáveis só, né? Se eu pedisse a parte literal, entraria o x², mas como são só as variáveis, é somente o x, o y e o z. Depois temos a e b e, por fim, a e x. Beleza? Então, os expoentes não entrarão na hora de eu identificar as variáveis. Eu só estou querendo identificar quais são as letras desconhecidas que temos aí. Parte numérica, bem fácil, né? É só colocar os números que estão na frente da parte literária. Então, na primeira é o 2, na segunda é o 12, na terceira é o meio, na quarta é o -5 e na última. Pausei o vídeo e tenta descobrir qual que é a última. Se você lembrar que na frente desse AX existe o número 1, você vai conseguir escrever corretamente a fração -1/3. Beleza? Parte literal agora sim, x² no primeiro, ABC no segundo, x² YZ no terceiro, A³ B no quarto e AX no quinto. Beleza? Bem facinho aí, tá? O professor vai pular uma parte que seria o exercício 2 e 3, tá? Pois no final desse vídeo eu vou pedir de tarefa para vocês. Eu vou comentar um assunto que está na página 139, que é o grau de um monômio, ok? Então, lá na página 139, o grau do monômio ele nada mais é do que a soma dos expoentes das variáveis, né, ou das variáveis que formam a parte literal. Então, sempre que eu tiver um monômio, eu posso ter uma ou mais letras, uma ou mais variáveis, e, portanto, se eu somar os expoentes dela, eu vou ter o grau do meu monômio. Então, é bem simples. E esse grau serve apenas para você saber, na verdade, qual o grau do monômio, né, e atribuir isso daí a um valor numérico e tudo mais, ok? Então vamos lá. Se eu colocar esse exemplo aqui, ó, a elevado a m, b elevado a n, né, eu estou falando genericamente, é claro, esse a e esse b seriam letras mesmo, tá? E o m e o n seriam números. O grau dele vai ser a soma de m mais n, beleza? A única coisa que a gente tem que se atentar é que podem haver expoentes negativos, podem também ocorrer de termos expoentes serem frações, e pode acontecer de não termos expoentes, né? E aí a gente tem que lembrar que é 1. Então tem que lembrar disso também. E aí o professor coloca um exemplo aqui para vocês, pausarem o vídeo novamente, tentarem encontrar o grau desse monômio. Percebam que é um monômio, né? Porque não tem uma soma. Então é somente uma expressão aí, né? É uma parte somente. Ok? Então a gente tem o monômio 5x², y³ z. Perceba que nós temos três variáveis, por isso que é importante nós notarmos as variáveis. Se temos três variáveis, temos sim três expoentes. Somem esses expoentes, dê o grau desse monômio, por gentileza. Pausem o vídeo, né? E depois tentem ver se vocês realmente acertaram. Se vocês conseguiram acertar, né? Repararam que o grau de x é 2, o grau de y é 3 e o grau de z, por não existir, é 1. Então, o grau do monômio vai ser 2 mais 3 mais 1, portanto, 6, né? O primeiro está aqui, ó, no 2, o segundo está aqui no 3, e o terceiro, que não existe, né? É como se fosse o 1 aqui, ó. Beleza? Então, bem simples a explicação aí de graus de monômios, né? Bem simples também o que é a parte literal, variável e a parte também numérica. Nós iremos comentar sobre isso. E eu espero que vocês consigam fazer aí a página 138, o exercício 2 e 3, tá? Para a gente comentar na aula. E na aula também, na aula online, eu irei fazer com vocês o exercício 1 da página 140, tá bom? Depois, na nossa próxima aula, eu vou comentar um pouquinho mais de monômio com vocês e vou colocar também valor numérico de um monômio, que será na aula de amanhã. Tudo bem, pessoal? Até a próxima, então.